Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Pois bem, hoje iremos tratar sobre um assunto que é um tanto quanto controverso, até mesmo dentro da igreja. Vamos falar sobre uma festa que divide opiniões entre os cristãos, o Halloween. Pois bem, vamos entender as razões pelas quais nós, como cristãos, devemos considerar cuidadosamente nossa postura em relação a essa celebração. Muitas igrejas e famílias cristãs debatem a participação no Halloween, seja por ser algo visto como culturalmente neutro ou por haver uma convicção de que a festa não condiz com a fé cristã. Bem, o Halloween tem raízes em festivais pagãos celtas, como o Samhain, se eu não estou enganado é assim que se pronuncia, mas enfim, que celebrava o fim do verão e a chegada do inverno. Este período era visto como uma noite em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos era mais frágil, o que levou a crenças e rituais voltados à comunicação com os mortos. Samhain, ou melhor dizendo, Samhain, era um festival organizado pelos celtas, uma antiga cultura que habitou regiões da Irlanda, Escócia e Gales há mais de 2000 anos. Para os celtas, o Samhain marcava o fim da colheita e a chegada do inverno, um período de escuridão e frio que simbolizava para eles a proximidade com a morte e o sobrenatural. Bem, eles acreditavam que na noite de 31 de outubro, o véu entre o mundo dos vivos e os mortos se tornaria mais tênue, permitindo que os espíritos dos mortos vagassem pela terra. Os celtas acendiam fogueiras e usavam fantasias feitas de peles e cabeças de animais, tanto para, segundo a crença deles, afastar os maus espíritos, quanto para se proteger dos danos espirituais que eles pudessem causar. Este ritual envolve práticas de adivinhação e comunicação com os mortos, atividades que incluem consultar druidas, sacerdotes celtas, para prever o futuro, uma prática condenada na Bíblia como forma de desejo pagão e ocultista. Bem, com a expansão do Império Romano, os romanos entraram em contato com várias tradições celtas, incluindo o Samhain. Durante o domínio romano, elementos da cultura romana foram mesclados a essa celebração, incluindo festas dedicadas aos mortos e à deusa da colheita, Pomona. A figura de Pomona também reforçou a ideia de fertilidade e morte, conceitos que se entrelaçaram ao longo dos anos e ganharam expressões culturais. Ao longo dos séculos, com a ascensão do cristianismo no Ocidente, a Igreja Católica tentou cristianizar as tradições, essas tradições, pagãs, para facilitar a conversão dos povos celtas. Em 1º de novembro, a Igreja distribuía o Dia de Todos os Santos para homenagear mártires e santos cristãos, uma festa que esperavam substituir o Samhain. Pois bem, este dia passou a ser conhecido como All Hallows Day, e a véspera, em 31 de outubro, ficou conhecido como All Hallows Eve.
mais tarde abreviada para Halloween. Daí que vem o nome. Quando imigrantes irlandeses chegaram à América durante o século XIX, eles trouxeram as tradições do Samhain e de All Hallows Eve. Os americanos passaram a popularizar o traje e as características do Halloween foram transformadas de uma celebração mística para um evento social. Com o tempo, o Halloween foi se distanciando de suas raízes espontâneas diretas, assumindo um tom lúdico e comercial, com a introdução de doces, fantasias e a prática de travessuras ou gostosuras. Todo mundo conhece isso, né? Doces ou travessuras, né? Como aparece em vários filmes, né? Desenhos, né? E coisas na cultura pop. Pois bem, entretanto, muitos dos símbolos originais, como fantasmas, esqueletos, bruxas e demônios, foram encontrados e foram reforçados pela indústria do entretenimento e da mídia, que frequentemente promovem o lado obscuro e sobrenatural do Halloween. A Bíblia ensina que há uma clara separação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Lucas 16:26. E que o cristão deve manter-se longe das práticas de bruxaria, feitiçaria e comunicação com os espíritos. Deuteronômio 18, 10 a 12. Além disso, o Halloween muitas vezes, ou sempre, praticamente, de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, exalta e normaliza figuras malignas, como demônios e bruxas, que biblicamente representam o mal e a oposição à santidade de Deus. Para o cristão, essa valorização do mal e do sobrenatural, oposta a Deus, significa indubitavelmente, indiscutivelmente, inevitavelmente, um risco, um ataque à santidade e ao testemunho da fé. Isso é inviável na vida de um cristão. É inviável que um cristão genuíno, biblicamente falando, realize esse tipo de prática. Bem, ao entender a origem do Halloween, vemos que a festa possui raízes e símbolos que são antagônicos à fé cristã e carregam valores e práticas espirituais condenadas pela Bíblia. A postura de afastamento ou de reflexão crítica em relação ao Halloween é, portanto, uma forma de resguardar a pureza espiritual e o testemunho fiel do cristão. Um dos principais elementos do Halloween é a figura da bruxa. Historicamente, as bruxas estão associadas à prática de magia negra, feitiçaria e invocação de espíritos. Invocação de entes do mundo espiritual das trevas, não é? A Bíblia é clara em condenar essas práticas, como vemos em Êxodo 22:18, onde a feitiçaria é considerada um pecado grave, muito grave. E em Deuteronômio 18, 10 a 12, Deus proíbe explicitamente Israel de praticar encantamentos, consultar os mortos, ou participar de qualquer forma de adivinhação, qualificando essas práticas como abominações. A presença de bruxas como símbolo do Halloween, portanto, não é uma escolha inofensiva, neutra, inocente. Não tem nada disso. Não é nada do que muitas pessoas, incluindo do meio cristão, falam. Mas uma representação direta
de práticas e seres que Deus condena. Outro símbolo central do Halloween é o fantasma, que representa os espíritos dos mortos voltando ao mundo dos vivos. Essa ideia de comunicação com os mortos, ou necromancia, é uma prática proibida nas Escrituras. Levítico 19:31, Deuteronômio 18, 10 a 11. A palavra de Deus, a Bíblia, é muito clara ao ensinar em Hebreus que ao homem está reservado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Biblicamente, tentar se comunicar com os mortos ou acreditar que eles têm um papel ativo entre os vivos é um ato de rebelião contra Deus. Isso é uma falsa crença, isso é uma heresia. Não tem qualquer respaldo bíblico, porque coloca a confiança no ocultismo, além disso, coloca a confiança no ocultismo e não em Cristo. Isso é uma forma de idolatria, é a quebra do primeiro mandamento da lei de Deus. A história do Halloween, com seu foco nos espíritos e na interação com os mortos, desafia a perspectiva cristã sobre a morte e a vida eterna em Cristo. O Halloween utiliza elementos como demônios, caveiras e figuras esqueléticas ou outras figuras tenebrosas, para fortalecer sua conexão com o medo, o terror e as forças das trevas. A Bíblia fala sobre demônios como seres espirituais malignos que se opõem diretamente ao reino de Deus e buscam destruir o ser humano. Efésios 6:12. Satanás e os demônios, que são os anjos caídos, eles têm como propósito, objetivo, contrariar o plano de Deus e destruir o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Jesus frequentemente expulsava demônios como sinal de seu poder sobre o mal. E os cristãos são chamados a resistir ao diabo e rejeitar qualquer associação com o mal. Tiago 4:7. Participar de uma festa que glorifica ou minimiza o poder destrutivo das forças demoníacas e da morte é contrária ao ensino bíblico sobre o papel de Cristo na vitória sobre esses poderes. Além disso, também contraria a Bíblia no seu ensino de que o povo de Deus não deve sequer imitar práticas pagãs dos povos que vivem sem Deus, das pessoas que vivem sem Deus. A sociedade moderna muitas vezes reduz o Halloween a algo inofensivo ou divertido, mas isso é uma forma de minimizar o que esses símbolos realmente representam no mundo espiritual. A Bíblia ensina que Satanás e os demônios têm poder real para enganar. E ela diz, no contexto da carta de 1 João 5,19, que o mundo inteiro já é do maligno, ou é do maligno. Quando um cristão participa de celebrações que trivializam símbolos malignos, ele abre uma porta de legalidade para esses mesmos enganos, especialmente entre crianças e adolescentes que não têm ou não podem ter a maturidade para entender a seriedade do envolvimento espiritual. Há uma tendência de acreditar que o envolvimento cultural com o Halloween não implica participação no mundo espiritual. No entanto, o apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 5:11 a não termos parte nas obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas. Antes devemos reprová-las, condená-las, expô-las, combatê-las.
Para ele, o discernimento espiritual é essencial para não ser conformado com este mundo. Romanos 12:2. Muitos especialistas em ocultismo corretamente entendem o Halloween como uma época importante para os praticantes de magia e bruxaria. O mundo espiritual leva a sério esses rituais e símbolos, e a Bíblia nos exorta a não compartilhar práticas que promovam ou façam apologia ao mal. Na fé cristã, a morte e o medo são vencidos através de Cristo. Que teve poder, foi vitorioso sobre o diabo e liberta os que estavam sob o medo da morte. Hebreus 2:14-15. Ao participar de uma celebração que exalta o medo, a escuridão e a morte como diversão, o cristão está desviando-se do significado da obra de Cristo e da nova vida que ele oferece. O cristão é chamado a viver em santidade e separação dos elementos das trevas. 1 Pedro 2,9 descreve o cristão como povo adquirido para anunciar as virtudes daquelas que vos chamaram das trevas para a sua maravilhosa luz. Participar do Halloween, uma celebração intimamente ligada às trevas, compromete esse chamado à santidade. Em vez de glorificar a Deus, o envolvimento com símbolos que exaltam o mal se torna um tropeço para a fé e um desvio do testemunho cristão. A conexão entre o Halloween e o sobrenatural revela que essa celebração não é apenas uma festa cultural, mas sim um evento carregado de simbolismo espiritual que glorifica aspectos opostos à fé cristã. Participar de um evento que celebra temas de morte, terror e ocultismo é, em essência, uma forma de ceder aquilo que as Escrituras chamam de obras das trevas. Para o cristão, existe uma clara exortação para não participar. E, ao contrário, reprovar tais práticas. Efésios 5:11. A identidade cristã é definida como a de um povo santo e separada. Como lemos em 1 Pedro 1:15-16. Sede santos em toda a sua maneira de viver. Participar do Halloween, uma festividade que glorifica temas e símbolos opostos aos valores e princípios bíblicos, a fé cristã, gera um conflito na identidade e no testemunho do cristão. A celebração do Halloween é uma maneira de sutilmente tornar temas e práticas das trevas aceitáveis, especialmente para gerações mais novas. Crianças e adolescentes são expostos ao mal de uma forma inocente, mas ao mesmo tempo, inocente entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo são condicionados a aceitá-lo como algo comum ou até mesmo divertido. Esse condicionamento espiritual é o oposto do que a Bíblia ensina sobre a formação espiritual dos filhos. Provérbios 22:6. Jesus exorta os seus seguidores a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. O que inclui ser vigilantes sobre a natureza das práticas em que participam. Pois bem, em 2 Coríntios 6:14-15, Paulo questiona: que comunhão tem a luz com as trevas? O discernimento bíblico nos ajuda a entender que participar de uma festa como o Halloween não é uma questão de conveniência ou diversão inocente,
mas de fidelidade ao chamado para sermos luz no mundo. Jesus ensinou que seus seguidores são a luz do mundo, Mateus 5,14. E que não podem esconder essa luz. Para um cristão, quando um cristão decide não participar do Halloween, está enviando uma mensagem clara de que seu compromisso é com a verdade e com a glória de Deus, não com os prazeres e tradições mundanas. O cristão deve sempre buscar glorificar a Deus em suas ações, ou que inclua ser intencional em rejeitar qualquer prática que possa obscurecer seu testemunho ou comprometer a pureza espiritual de sua família e da comunidade da fé. O Halloween é, em sua essência, uma celebração enraizada no ocultismo, no espírito aos mortos e na glorificação do sobrenatural sombrio. Por mais que as gerações modernas tenham reformulado seu significado para algo social e comercial, seus elementos e símbolos permanecem contrários à luz da fé cristã. O cristão deve, portanto, avaliar sua participação nessas tradições de forma sincera e bíblica, considerando o chamado de Deus para viver em santidade e rejeitar as trevas. O testemunho de fidelidade e orientação do cristão à palavra de Deus é um poderoso testemunho para aqueles ao seu redor e um marco de sua dedicação à verdade. Muitos dos símbolos do Halloween, como caveiras, fantasmas, bruxas e demônios, não são apenas figuras decorativas ou de entretenimento. Na história do ocultismo e do satanismo, eles representam o mundo espiritual das trevas, do qual a Bíblia claramente fala e que a Bíblia claramente condena. Esses elementos, que à primeira vista podem parecer inofensivos, são, na verdade, formas de representação de realidades espiritualmente malignas. Por exemplo, a bruxaria e as representações de demônios e espíritos estão no centro das festividades do Halloween. Essas coisas são coisas condenáveis pela Bíblia. A Bíblia fala claramente sobre o que está por detrás dessas coisas, que são demônios. São demônios que estão por detrás do Halloween. A mente que está por detrás dessa festividade pagã é precisamente a mente de Satanás. De acordo com a Bíblia, os demônios têm como objetivo desviar a humanidade de Deus e induzir ao engano. E esses elementos sombrios, esses seres de trevas, inimigos de Deus, da verdade, agem de forma a banalizar o mal e a apresentar como normal o contato com o maligno sobrenatural. O ocultismo envolve práticas e acredita que visam o contato com forças suspeitas desconhecidas. E a Bíblia alerta que essas forças estão diretamente ligadas ao poder das trevas. Em Deuteronômio 18, 10 a 12, Deus proíbe o contato com espíritos e a prática de feitiçaria. Pois tudo isso, segundo as palavras das Escrituras, é a abominação diante dele. O Halloween oferece um contexto em que práticas como a consulta aos espíritos, feitiços e jogos de invocação se tornam comuns, especialmente entre os jovens. Mesmo quando feitos de forma inocente, esses atos são janelas abertas para influências demoníacas. Isso é pecado. É inconcebível que um cristão
realize esse tipo de prática. É inconcebível. Em Efésios 4:27, Paulo adverte a não dar lugar ao diabo. E a participação em práticas que envolver o oculto é uma maneira clara de dar esse lugar. Diversos ex-ocultistas e ex-satanistas testemunham sobre a importância do Halloween para grupos e rituais ocultistas. Muitos revelam que essa é uma das épocas em que o poder das trevas é mais invocado, com diversos grupos satanistas realizando rituais, invocações e até mesmo sacrifícios durante o período do Halloween. Esses testemunhos destacam que o Halloween não é apenas uma data de festividade inocente para muitos grupos, mas sim uma operação estratégica para o engajamento em rituais satânicos, que envolve maldições e invocações de demônios, ações que buscam manipular o mundo espiritual em oposição à ordem e à vontade de Deus. O satanismo, em sua essência, é uma subversão do cristianismo, promovendo o espírito direto ou indireto de Satanás e a inclusão dos mandamentos de Deus e a exclusão dos mandamentos de Deus. Desculpe, acabei lendo errado aqui, mas acontece, né? Bem, prosseguindo. A Bíblia descreve Satanás como o pai da mentira e o engano que procura destruir a criação de Deus. João 8,44. 1 Pedro 5,8. Satanismo é muito mais, ou não se restringe a rituais em cemitérios ou aquelas igrejas tenebrosas com bode, pentagrama, vela acesa. Não, satanismo é qualquer subversão, ataque contra a ordem de Deus. É qualquer levante contra o cristianismo, contra o que a Bíblia revela e ordena. Para um cristão, participar de qualquer prática que tenha conexão com o satanismo ou que fortaleça seu simbolismo significa expor-se ao poder das trevas e flertar com aquilo que busca enganar, matar e destruir. A Escritura é clara ao instruir os crentes a resistirem ao diabo, Tiago 4,7. E a serem vigilantes contra suas ciladas. Embora muitos vejam o Halloween como um evento cultural, por trás dessa festividade se encontra um universo espiritual onde demônios, a serviço de Satanás, são adorados e invocados. O Halloween banaliza o contato com o sobrenatural e incentiva, especialmente os jovens, a flertarem com o ocultismo, que é uma das formas mais diretas de invocação demoníaca. É por isso que pais cristãos jamais deveriam permitir que seus filhos, crianças, adolescentes, participem de Halloween, festas com temas decorativos do Halloween, seja na casa de algum amigo, ou até na escola, que tem várias escolas que tem, que comemoram, promovem o Halloween. Pais cristãos devem ter cuidado e estarem atentos a isso. A Bíblia revela que os demônios são reais, influenciam o comportamento das pessoas e buscam desviar a humanidade da salvação em Cristo. Marcos 5, 1 a 20. O envolvimento em atividades que têm raízes em práticas ocultas e no satanismo, mesmo que pareçam inofensivas, abre a porta para a influência maligna e desonra a Deus. Como povo separado e chamado para resistir ao mal, os cristãos devem ser prudentes quanto
a qualquer prática que envolva elementos do ocultismo e do satanismo. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 5,11: E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. O Halloween, em suas raízes e práticas, permanece como uma celebração que promove e atrai o contato com as trevas e com o mal. É um convite sutil à liberdade de práticas demoníacas e ocultistas, que não deve fazer parte da vida do cristão. Em contraste com a glorificação das trevas, o cristão é chamado a viver na luz de Cristo, que triunfou sobre o diabo e seus demônios. Em Colossenses 1,13, lemos que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Participar de festividades que celebram o mal é, portanto, um retrocesso na caminhada com Deus. Ao rejeitar o Halloween, o cristão testemunhou sua lealdade a Cristo e sua confiança no poder de sua vitória sobre Satanás e o mundo demoníaco, deixando um exemplo claro e uma mensagem firme de compromisso com o reino de Deus. Para o cristão, a santidade ou obediência à lei de Deus não é opcional, mas um reflexo do caráter de Deus em nossa vida. A Bíblia nos chama a sermos santos como Deus é santo. 1 Pedro 1,15-16. O que implica em nos separarmos do que é profano ou contrário a ele. Participar do Halloween, mesmo que de forma aparentemente inocente, compromete o testemunho cristão, porque expõe o cristão a práticas e elementos que promovem as trevas em oposição à luz. A escolha de não participar do Halloween é uma oportunidade de se posicionar contra o mal e de testemunhar de forma clara a diferença que o Evangelho faz em nossas vidas. Em 2 Coríntios 6,17, Deus nos exorta: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebei. Se não me engano, é nessa passagem, mas se eu estiver errado, me corrijam, por favor, nos comentários. Porque às vezes eu leio uma coisa, eu cito uma referência bíblica, mas às vezes eu erro. Bem, ao não escolher o Halloween, o cristão também oferece um testemunho importante para os não cristãos, que podem perceber o motivo da separação do crente dessa festa e o contraste entre os valores do mundo e os do reino de Deus. Quando outros veem o cristão resistindo a participar de celebrações que enaltecem a morte, o terror e o sobrenatural maligno, são convidados a uma reflexão sobre o Evangelho e a diferença que ele gera na vida dos seguidores de Cristo. No lugar de se associar ao Halloween, o cristão é chamado a se dedicar a atos de louvor e entusiasmo ao único Deus verdadeiro, celebrando a vida e a luz que temos em Cristo. Romanos 12, 1-2 nos exorta a oferecer nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformarmos com o mundo. Uma alternativa prática e bíblica é usar esse período para testemunhar de Cristo, seja através de reuniões em família, estudos bíblicos ou até mesmo um culto especial em igrejas que interessam ministrar a juventude e as crianças de maneira saudável e segura, ensinando-os a valorizar o que é santo e puro. O cristão deve estar ciente de que o envolvimento em celebrações como o Halloween não é algo meramente cultural ou tradicional, como se fosse uma festividade social meramente social, que não tivesse nada de demais.
mas uma escolha espiritual que reflete nosso compromisso ou comprometimento com os valores e princípios do reino de Deus e da sua palavra. Como povo de Deus, somos chamados a uma vida de discernimento, confirmando as ciladas que podem ser disfarçadas como entretenimento ou diversão, mas que na verdade minam o testemunho cristão e comprometem nossa santidade. O Halloween, ao longo de sua história e em sua prática moderna, tem reforçado e normalizado uma aproximação cultural com o sobrenatural, incluindo aspectos que, conforme as Escrituras, são atos de invocação demoníaca e contato com o mundo espiritual das trevas, e que é pecado. Elementos como fantasmas, bruxas, demônios e espíritos, mesmo que apresentados de forma divertida ou inofensiva, fazem referência direta ao oculto e à prática de invocação de entidades espirituais que a Bíblia considera malignas, que a Bíblia define como demoníacas. O Halloween incentivou uma familiaridade com representações de bruxas, espíritos e demônios. Em termos bíblicos, essas figuras simbolizam e representam o poder das trevas. Efésios 6,12. E foram historicamente associadas a práticas reais de invocação de espíritos. A prática de se vestir como tais figuras, ou mesmo decorar ambientes com esses símbolos, atua como um ato de normalização e aceitação do mal. Essa banalização e normalização cria uma cultura de familiaridade com o ocultismo, na qual as práticas e símbolos das trevas perdem seu caráter abominável e são absorvidos pelo imaginário coletivo como algo lúdico, inofensivo, que não tem nada de demais. Mas não é verdade. O próprio tema central do Halloween é uma suposta quebra da barreira entre o mundo físico e espiritual, onde espíritos e entidades podem andar entre os vivos. Embora isso seja tratado como ficção, a origem e os símbolos são reflexos de rituais pagãos, que incluíam atos de invocação de espíritos. Esse contato com o sobrenatural, ainda que fingido, é um convite para que as crianças e jovens se envolvam com o misticismo e o espiritualismo, valores que, segundo a Bíblia, devem ser evitados. Levítico 19:31. Muitas fantasias de Halloween, como jogos de invocação de espíritos ou sessões de contação de histórias com temas sobrenaturais, convidam as pessoas a brincar com práticas que a Bíblia define como abomináveis. Deuteronômio 18, 10 a 12. Essa exposição e incentivo à invocação de demônios, ainda que seja tratada como diversão, é na verdade uma forma de familiarizar as pessoas com a tentativa de comunicação com o mundo das trevas. A prática popular de jogos como o tabuleiro ou Ouija, durante o Halloween, exemplifica essa conexão com o oculto, apresentando a invocação de espíritos como uma atividade de entretenimento. Além de normalizar o contato com o oculto, o Halloween banaliza o que é maligno, transformando símbolos de morte e especificados em adereços decorativos e fantasias. A Bíblia nos adverte a sermos vigilantes contra o diabo e suas ciladas. 1 Pedro 5,8. Mas o Halloween se torna um meio de subverter essa vigilância. Quando o mal é apresentado como algo trivial ou divertido, cria-se uma mentalidade de que não leva a sério as advertências bíblicas sobre o perigo do mundo espiritual e demoníaco. A celebração do Halloween, portanto, reflete mais que uma simples festa.
É um meio pelo qual práticas espirituais condenadas pela palavra de Deus são banalizadas e normalizadas na cultura. O cristão é chamado a resistir a essas formas de envolvimento com o oculto, separando-se de tudo o que é contrário à luz e à santidade de Deus. 2 Coríntios 6, 14 a 17. O Halloween, tanto em sua origem quanto em sua forma atual, promove um fascínio pelo oculto e pelo sobrenatural. Símbolos como fantasmas, bruxas, zumbis e demônios são exaltados e apresentados de maneira lúdica e atraente, especialmente para as crianças. Embora isso pareça inofensivo, esta exposição banaliza a gravidade do envolvimento com o mundo espiritual das trevas, introduzindo a ideia de que o mal pode ser algo curioso ou divertido. Em vez de tratar o sobrenatural com a seriedade que a Bíblia orienta, a celebração do Halloween é como uma boa oportunidade de entretenimento. Elementos centrais do Halloween, como pentagramas, imagens de bruxas, feitiços e rituais, estão enraizados em práticas de ocultismo e invocação de demônios. No Antigo Testamento, vemos que práticas de adivinhação, feitiçaria e comunicação com os mortos são absolutamente proibidas por Deus. Deuteronômio 18, 10 a 12. Exatamente por serem ligações diretas com o poder das trevas, que é algo que Deus condena e definindo como pecaminoso. Contudo, o Halloween promove esses símbolos de maneira decorativa e festiva, fazendo com que muitos aceitem o que antes era inaceitável para o povo de Deus. Algumas das atividades comuns durante o Halloween, como sessões de histórias de terror, uso de tabuleiros ou Ouija e jogos que experimentam invocar espíritos, promovem a exploração de práticas ocultistas, muitas vezes apresentadas como brincadeira. Esse tipo de envolvimento, embora tratado como algo divertido, leva muitos a flertarem com práticas que abrem portas para o contato com o mundo espiritual demoníaco. Ao transformar essas atividades em algo lúdico, o Halloween insensibiliza as pessoas quanto ao perigo real que essas práticas representam, ignorando que o mundo espiritual das trevas é uma realidade concreta. Outra questão fundamental é o foco do Halloween em temas de terror e morte. Celebrar o macabro e a escuridão como uma forma de entretenimento trivializa a realidade do mal, banalizando aquilo que a Bíblia descreve como oposto à luz e à vida que há em Cristo. Na atitude cristã, a morte e o terror não são coisas com as quais se devem brincar ou se fascinar, mas elementos que apontam para o resultado do pecado e da separação de Deus. Contudo, o Halloween enaltece esses temas, o que pode confundir os mais jovens quanto aos valores bíblicos de vida, luz e paz. Pois bem, a Bíblia instrui e ordena os cristãos a manterem-se afastados de práticas e símbolos ligados ao ocultismo e ao mal. Em 2 Coríntios 6, 14 a 17, somos chamados a não nos associarmos com a escuridão e a nos separarmos do que é impuro. Ao participar do Halloween, o cristão não só ignora essa orientação e ordenança, mas se aproxima de um universo de simbolismos e práticas que promovem exatamente aquilo do qual ele foi chamado a se afastar. A celebração cria um ambiente onde o mal se torna uma forma de diversão, desviando o cristão do testemunho de separação e santidade que Deus exige. Por fim, o Halloween atua como um primeiro contato com o mundo oculto
para muitos jovens e crianças. Quando essas práticas de fantasias e decorações ligadas ao terror e ao macabro são propostas desde cedo, torna-se mais fácil aceitar e normalizar o ocultismo e o contato com o mundo espiritual sombrio. Esse primeiro contato pode levar a uma curiosidade crescente por temas de ocultismo, bruxaria e espiritualismo ao longo da vida, afastando-os dos ensinamentos bíblicos e da verdade espiritual que é em Cristo. O Halloween, ao mix de entretenimento e simbolismo ocultista, promove uma aproximação perigosa com práticas que, segundo a Bíblia, são inaceitáveis para o cristão, que são pecaminosas, que transgridem a lei de Deus. Esta festividade não apenas normaliza a escuridão e o contato com o maligno sobrenatural, mas faz isso de maneira atraente e culturalmente aceitável, criando um ambiente que enfraquece o testemunho cristão e afasta os cristãos de uma vida de santidade. Em vez de se conformar com essas práticas, o cristão é chamado e ordenado a permanecer firme na luz, obedecendo à lei de Deus, ou aplicando seus mandamentos na sua vida, rejeitando toda forma de ocultismo e declarando o senhorio de Cristo sobre todas as áreas de sua vida. Bem, em resumo, o Halloween não é apenas uma festa cultural inofensiva. Trata-se de uma celebração que normaliza e exalta símbolos e práticas que têm raízes profundas no ocultismo e no contato com o sobrenatural das trevas. Para o cristão, que é chamado e ordenado a viver na luz e a se afastar das obras das trevas, envolver-se nessa festividade compromete seu testemunho, sua santidade, sua caminhada, e o afasta dos princípios bíblicos de santidade e separação. A palavra de Deus nos alerta para não nos conformarmos com as práticas deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, discernindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. O cristão deve buscar em tudo glorificar a Deus, e manter-se distante de qualquer coisa que exalte o mal ou trivialize a presença real das trevas. Que possamos então rejeitar qualquer envolvimento com Halloween e nos empenharmos em viver de acordo com os valores e princípios do reino, testemunhando a luz de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente dela. Pois muito bem, peço que deixe seu like, compartilhe o conteúdo, comenta e obrigado pela atenção até aqui e até o nosso próximo encontro.